RPG ele é um jogo que mistura teatro, né, faz de conta, e jogos de estratégia, né? É um jogo interativo que permite a você criar um personagem próprio, seu, e inseri-lo dentro de um enredo que é determinado, criado pelo mestre, que é um jogador em particular, e desenvolver essa história como se fosse no teatro, só que ao invés de falas prontas e ações pré-determinadas, a sua imaginação, o que você vai criando, o que você vai pensando na hora é o que vai moldando a ação e desenvolvendo todo o jogo e fazendo com que a história corra, com que a história nasça e se desenvolva. Esse monte de revista, o que é isso aqui, Neto? Explica pra gente o que é esse monte de revista. Isso aqui não é nem 10% do que está disponível no Brasil para quem quer jogar RPG. E a gente falou um pouco sobre, está entendendo um pouquinho do que é RPG. Para que servem essas revistas? Basicamente funciona da seguinte forma: a gente, como o RPG é um jogo muito variável, ele é feito no improviso, de forma muito improvisada mesmo pelos jogadores. Basicamente, o mestre narra uma história, um roteiro, e os jogadores são atores que vão improvisar fala para aqueles heróis, criando meio que uma novela mesmo improvisada, onde os heróis podem morrer, onde eles podem salvar donzelas, assim como eles podem ser presos por bagunçar na cidade, dentre outras formas. Um combate, por exemplo, acontece dentro do RPG, só que para que esse combate ocorra e outras situações, como tentar enganar uma pessoa, como uma mentira ou coisa do tipo, é necessário que hajam regras. E essas regras são dispostas nesses livros, que são dos mais diversos sistemas disponíveis no mercado. Hoje o nosso sistema mais vendido, mais usado no Brasil inteiro é o Dungeons and Dragons, que basicamente é esse livro aqui, a 4ª edição desse jogo. Esse jogo vem desde um jogo de tabuleiro comum, sabe aquele jogo de tabuleiro que você joga? Tipo, Banco Imobiliário, sei lá, War, esse tipo de jogo. O RPG nasceu daquele jogo, da necessidade de fazer com que aquele jogo se tornasse mais real, mais palpável, em uma realidade diferente. Os dados, os bonequinhos, as coisas são elementos a mais que tornam o jogo mais interativo, né? Os dados servem para medir se o seu personagem é capaz ou não de fazer uma ação que você quer fazer no jogo. Tipo, o seu personagem é um policial e ele quer, sei lá, dirigir perigosamente nas ruas atrás de um bandido. Às vezes os dados eles servem para decidir se você consegue desempenhar essa ação ou não. E aí é o que torna o jogo mais interessante, porque não é só o que você quer fazer, mas o que a sua sorte também diz. Quando o jogador ou o mestre tem uma dúvida do que vai acontecer naquela determinada situação, por exemplo, há uma corda bamba em frente a mim e eu preciso atravessar para o outro lado do penhasco. O que define se eu vou conseguir ou não atravessar essa corda vai ser uma base de perícias que eu tenho e a ajuda de um simples D20. A variável do que o mundo oferece é basicamente isso, é o dado. Por exemplo, hoje você pode sair daqui no seu carro e existir uma variável do pneu furar, alguém bater em você, você achar uma maleta com $1 milhão. Então a variável é basicamente essa: se joga o dado e olha, junto com esse resultado 14, mas a minha perícia e a sorte, que é 11, eu tenho um resultado 25. A dificuldade para poder conseguir essa sorte era 20. Ótimo, ganhei. Entendeu? Então se baseia nisso. A variável basicamente o dado. Os dados são utilizados para isso, para definir as variáveis da vida no RPG. O que é preciso para jogar RPG? Imaginação, um lápis e um papel. Só isso mesmo? Só isso. Existem vários jogos com vários sistemas, muitos livros que a gente pode usar e abusar da maneira que bem entender, mas principalmente é só a imaginação e a mente aberta para poder se sentir à vontade dentro do jogo e poder se divertir. Mas o que é o RPG? O RPG é basicamente um jogo de contar histórias, sendo que em cada grupo de jogadores há um responsável por contar esse enredo.
chamado de mestre ou narrador. Já os outros jogadores irão assumir papéis de personagens que participarão nessa narrativa de uma maneira colaborativa, digamos assim. As decisões dos jogadores podem afetar a forma como a história será contada. Por isso, o mestre precisa ser criativo e bom de improviso, viu? Caso precise criar uma situação que não foi planejada. Esses papéis aí também eu estava perguntando o que seriam, né? Os personagens do jogo de hoje, né? Dos jogadores de hoje. Vocês estavam falando que ele já vem nos livros. Pra quem é meio iniciante, não tem muita coisa, não sabe mesmo as regras, o livro facilita bastante com kits iniciais, para quem realmente quer começar a jogar e não entende muita coisa. Então eles vêm explicando as regras básicas e fundamentais para jogar aquela aventura. Também traz já alguns personagens. Já para começar a jogar, né? Mas o fantástico da RPG é justamente você poder criar um personagem com sua cara. Então, hoje, por exemplo, eu estou jogando com um guerreiro que é um anão. Então, ele é um guerreiro anão, mas eu vou determinar que ele é ranzinza e que ele é mal-humorado. Então, eu vou ter que passar isso para a personalidade do meu personagem no jogo. Mas eu poderia muito bem não pegar um personagem pronto do livro e criá-lo, porque o livro justamente ele traz regras que permitam a gente chegar ao personagem que a gente quer. Eu acho que o jogo estimula muito a questão da criatividade, né? A coisa mais bacana é justamente isso, é você criar do zero, você se vê em situações que jamais seriam previstas em canto nenhum e simplesmente cada jogador consegue chegar em situações muito legais mesmo. Outra coisa que tá me chamando a atenção, tá aí na mão do Jobson, que são esse exagero de dados, gente. É muito dado. Graças a Deus. Tem dado de tudo quanto é tamanho, cor, formato. Isso. Pra que esse escândalo de dados, esse exagero aí? É triangular. Pra que serve esse monte de coisa? Como tem muitas variáveis no jogo, essas Pode variáveis... juntar tudo? Pode. Junta aqui, só pra mostrar pro povo o exagero de dados que tem aqui, gente. Tem mais aí? Tem mais. Antigamente eu só tinha um kit, agora eu com... Pode misturar assim, né? A moeda rola também, tá? Vai dar um D2. Moeda também serve com Também. a mesma função do dado. Meio que O pau ímpar. Isso. De repente no jogo, um jogador pede pra tirar, não vou entrar aí não, vamos tirar no Mas pra que Paraíba. esse exagero todo? Porque vocês não vão jogar isso tudo de uma vez. Não, mas é porque existe um estigma no RPG que é cada jogador escolhe o seu dado, entendeu? Tipo um dado da sorte. É meio que esse dado aqui dá ótimos resultados, dá resultados altos, então eu vou ficar com esse dado porque ele é muito bom. Mas não larga mais. Pronto, ali eu fico com ele o resto do jogo todinho. Divide com os outros. E além do mais, existem momentos em que você tem que jogar, por exemplo, alguns sistemas, você tem que jogar num determinado teste. Com formatos diferentes. Isso. 4 dados de 10 lados. Então, se você tem apenas um dado de 10 lados, vai ter que jogá-lo 4 vezes. Mas se você tiver mais, Joga tudo, não? então você joga logo os 4 e você já soma os resultados. Eu acho que pouca gente sabe, aí fora na TV, quem não é desse mundo, que existem dados de diferentes faces. Muita gente me pergunta, diz, não, tem dado de 20 faces? Porque Esse aqui tem quanto? Esse esse é um 20 de dados. 20, ó. Aqui. São dados de 20 faces. 6, 8 faces, 4 faces, 20 faces, 12. Onde está o de 10? Aí, só Esse é um dado de 10. Esse aqui é mais bonito. Um dado de 10 Um dado faces. de 10 Quatro lados. D2 também. Esse pode dar resultado de 1 a 4, esse é o comum, que dá resultado de 1 a 6, esse de 1 a 10, esse de 1 a 12 e esse de 1 a 20. E ainda tem um outro caso você precise Esse jogar é porcentagens, por exemplo. Esse aqui lembra aqueles brinquedos de criança, né? Que fazia uma zoadinha musical lá. É mais ou menos isso mesmo. Então, existem dados diferentes porque dependendo do teste, da situação, você vai jogar um dado diferente. Se você precisa dirigir um carro, ou se você precisa abrir uma porta que está bem trancada, você pode usar um dado de 20 lados. Mas e se de repente você entrou em combate com um adversário e sua arma é uma arma pequena comparada dele, então o dado que você vai jogar é diferente do dado que a criatura vai jogar, porque isso determina o poder de cada arma nesse jogo.
E essas variáveis são determinadas pelo livro de jogadores. Todas essas regras estão nos livros que foram apresentados com esse livro. Então vamos lá, meninos, vamos começar? Eu estou louco por isso. Uma grande batalha foi travada há alguns dias, sendo que o Ladino ficou gravemente ferido na última batalha. Porque vocês estão há alguns dias procurando por socorro ou algum vilarejo perto. Vocês já caminharam pelas montanhas e pela floresta, com o Ladino em braços. E vocês estão numa noite, é noite, o vento se faz frio, nenhuma zoada pelas árvores. Vocês se encostam em um bosque e descansam para ver se o Ladino começa, se ele repousa. Porque devido à caminhada ele não consegue repousar direito. Vocês estão lá na clareira, jantando. O Ladino está com um braço machucado, da última batalha com um grande feiticeiro. Esses brinquedinhos aqui, onde é que você compra? Não, brinquedinho não. É o quê? Miniatura. Brinquedinho não. Brinquedinho é feio. Brinquedinho parece que a gente é um monte de menino aí brincando com o boneco. Isso aqui é uma miniatura que representa o nosso personagem em jogo. As miniaturas que representam, você compra onde? A gente tem uma loja aqui em Mossoró, que você pode visitar ela online. É oficial mesmo, assim. Veja bem, a gente consegue esse material fora, né, e traz aqui para o Mossoró para facilitar para quem quer jogar, que chama Minari. E para quem não sabe, os livros de jogadores, eles estão disponíveis, por exemplo, tem vários títulos lá na Siciliano. Mostra aqui um desses brinquedos, quer dizer, dessas miniaturas e Ótimo! A gente tem uma miniatura aqui, que é esse carinha aqui, chama Hedgar. Ele é um carinha que está disponível aqui no direto do livro do jogador. É do jogador 2? Esse é o igual, não é não. Você não toma É Hedgar. Acho que o Hedgar é 3.5. Olha esse aqui, ó. Esse aqui com sua ficha personagem. o Draconato. O Draconato é o próprio Draconato. Pronto, Da capa. por exemplo, tá aqui o Draconato. Certo. É uma espécie de homem e dragão, isso. Que ele tá no jogo? Tá, Isso. ele tá Quem é aqui. que tá jogando com ele? Ele sou eu. Você? Isso. Ê! Ele tá aqui na capa É do o livro. próprio cara crachá. Obrigado. O nome disso é Que é a capa do sinceridade, livro. viu, pessoal? Sinceridade. Ó, gente, que legal. Mas parece. Pois é, então, Eu tava vendo aqui o jogo de vocês, eu percebi que vocês olham pra ficha pra poder ver o que é que podem fazer e o que é que não podem, que existem regras pra poder seguir. E o RPG, durante um certo período, ele ficou bem conhecido por coisas trágicas, né? Por assassinatos que aconteceram, por mortes, por essas coisas. Eu creio que, na verdade, o que aconteceu é que, de fato, foi um crime, mas eu acho que atribuíram, na época, a causa do crime a uma coisa errada, porque existe um ditado que diz que as pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Então, como as pessoas não conhecem o RPG, quando se fala que é um jogo de imaginação, onde você joga dados para decidir a sorte, na verdade é o andamento da história, então... E que você coloca assim, símbolos às vezes um pouco diferentes também, às vezes atribui a ser coisas de magia. Isso, então, e justamente o fato de um dos nossos personagens é um mago, então as pessoas criam às vezes uma imagem que desvirtua daquilo que realmente é, né? Então eu acho que foi isso, assim, realmente um crime aconteceu, mas o RPG ele não teve essa contribuição nesse crime, que seria mais ou menos, não estou querendo fazer analogia alguma, mas atribuir e dizer que futebol é perigoso porque um goleiro matou uma pessoa. O pessoal via a gente jogando, a gente jogava em calçada quando era mais novo, na adolescência. O pessoal via, bicho, o pessoal é doido, tá jogando doido com um bocado de pedrinha colorida. Era desse jeito. Então assim, o pessoal meio que é um jogo literalmente de nerd, porque a gente usa o tabuleiro. É literalmente jogar o dadinho e puxar as casinhas. Ao grosso modo desse jeito. Então alguém tem religião? Isso é evangélico. Evangélico. Evangélico, você? Frequenta a igreja, eu sou católico. Qual igreja? Evangélico.
Evangélica, você? Sou católico. Católico? Eu não tenho uma religião, mas sou uma pessoa muito bem resolvida, mas não. Enfim, acredito que essa é uma questão, minha família inteira é evangélica, com meu irmão, meus pais, e creio eu que eu tenho um comportamento adequado independente disso. Então, mas eu não frequento nenhum tipo de religião, enfim. Bem, assim, porque assim, eu acho que só realmente agora, vendo vocês jogando, que eu realmente estou entendendo como é que o jogo funciona. E eu acho que talvez só a pessoa que queira entender o jogo é que vai conseguir entender como é que o jogo funciona. Mas não é nem que a pessoa que veja o jogo, é que queira entender como é que o jogo funciona. Né? Exato. Não é nem só ver. Assim, então vocês, ninguém aqui tem envolvimento com magia. Não. Ninguém acredita em magia. Eu acho interessante dizer isso. Porque tem muita mãe que talvez não deixe o filho jogar porque acha que é coisa do demônio, né? Que acho que seja uma coisa... Existem situações assim em que, ao contrário, o RPG ele incentiva que a pessoa se sociabilize mais fácil. Tem um desprendimento. Comunique, exato. Existem hoje no nosso grupo. Pra você deu muito certo. Pra caramba. Por exemplo, no nosso grupo existe uma amiga nossa, a Joyce, que ela é professora e ela está fazendo doutorado aí, gente. Creio que sim. E a tese de doutorado dela é justamente o uso do RPG no ensino escolar. Como utilizar o RPG de uma forma educativa. A miniatura do anão, por exemplo, comparado ao draconato, só me dá licença aqui, existe uma diferença de tamanho. Né? Ó, eles mostram que o draconato Coitado, humilhação. Pois É o nosso ladino. É por isso que a gente humilha ele. Isso aqui é você, coitadinho. Esse aqui sou eu. Que na verdade o Halfling, né, ele ficou muito conhecido depois do Senhor dos Anéis. Isso aqui são vocês dois. Isso, representando o jogo. Isso, no Senhor dos Anéis esse tipo de criatura ele foi chamado de Hobbit, né? Então o Halfling ele seria o Hobbit do Senhor dos Anéis. Por isso ele é pequenininho assim comparado. As miniaturas, por exemplo, existem miniaturas maiores, como a miniatura de um dragão vermelho, por exemplo, que é uma miniatura de um tamanho, acho que... São caros essas miniaturas? É possível começar a jogar com miniaturas de R$5, como tem miniaturas para colecionadores de grande porte que chegam a R$600. Uma só? Tem R$1.000. Tem miniaturas de R$1.000. Mas não é uma miniaturazinha, é uma miniatura. Já é uma miniatura. Ao cair da noite, vocês começam a escutar o grande olho de água. Parece que vocês estão próximos à cachoeira. A mata densa começa a tomar de conta. Florestas cercam todo o rio, mas vocês conseguem ver entre as árvores a cachoeira. Já está bem invisível. Mesmo eu que sou pequeno consigo ver? Mesmo você que é pequeno. Pequeno, vai na frente e vê se tem alguém escondido aí. Pequeno quem? Eu aí? Eu acho que agora é um negócio de cautela. Então eu me movo 9 metros à frente do grupo, 1, 2, certo? E verifico se vejo algum movimento. Faço o teste de percepção. Percepção. Pra ver se você consegue notar alguma coisa atrás. Foi muito ruim. Acho que eu não notei. Gente, de 10 pra baixo 3. O negócio é crítico, entendeu? É complicou. O cara tá mal mesmo. Tem percepção passiva, né? Tipo, esse 3, esse ponto negativo. 8. Com 8 eu consigo. Você não consegue observar nada entre as árvores. Essa variável, assim, é meio que, por exemplo, por conta do barulho da cachoeira, ele não conseguiu escutar, entendeu? Então o dado é essa variável, que mostra justamente algo que aconteceu e que por algum motivo o personagem não conseguiu ver. E eu me aproximo onde tá onde o pequeno, o Halfling tá, e eu tento ver se eu consigo ouvir alguma coisa. Percepção? Mais 2. 2 também, com mais 2, 4. Você não consegue ver. Dragonato, faça um teste de percepção. Amém. O mago nunca faz, é sempre o excluído. Ok, eu tenho uma percepção aqui, mais 16. Aí, ó, tirou o melhor do lado dentro. Próximo ao Halfling e o anão, você vê que criaturas se aproximam, esgueirando-se pelas árvores.
pessoal que criou o D&D, né, o Garrett Jerks e seus amigos, eles estão jogando desde 73, né, até hoje. Só mudou da primeira edição para a segunda, terceira, quarta. A galera que criou o pessoal que criou, tá jogando na mesma mesa até hoje, né, os criadores.